Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castelo Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora da UFGD. Esse vídeo é para tirar uma dúvida dos pais sobre a questão do amigo imaginário. Então tem criança que tem aquele amigo imaginário. Como que isso aparece? Pode ser que seja uma pessoa totalmente invisível, quer dizer, é um ser que ninguém vê, que não existe. E aí os pais então ficam preocupados, será que meu filho tem esquizofrenia, meu filho está psicótico, meu filho está alucinando? O que é isso? Ele fala que tem uma fadinha, ou será que é espírito, é encosto, né? O que está acontecendo? Então os pais ficam preocupados com o tal do amigo imaginário, que ele pode ser invisível ou pode ser também um objeto personificado, pode ser um cachorrinho, ou às vezes um pano enrolado, alguma coisa ali que a criança diz que aquilo ali tem vida. E normalmente isso dura por bastante tempo, a criança fica meses, anos, alguns até transferem isso para a adolescência, e esse amigo imaginário, ele é um ser, né, um objeto com o qual a criança se ocupa durante muito tempo, então várias horas do dia, muitas vezes a criança até envolve esse amigo nos rituais da família, então ela vai comer, o amigo imaginário vai comer junto, ela vai dormir, o amigo imaginário vai dormir junto, ela vai para a escola, o amigo também tem que ir, dar a mão para ele, e ele não existe, né? Mas cadê esse amigo imaginário? Então os pais ficam muito preocupados. O amigo imaginário geralmente tem características de personalidade, então ele tem, a criança descreve não só as suas características físicas, né, quando ele é invisível, como muitas vezes uma biografia, ela cria uma personagem mesmo. Então ele mora em tal lugar, ele tem tais amigos, ele não come tal comida, ele só come tal coisa, ele tem medo disso, ele é aquilo, a criança cria essa personagem. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer é que assim, não se preocupe, isso é normal, tá? Até, dependendo dos estudos que a gente lê, até metade das crianças fazem isso, né? Então vai de 20%, 30% até 50% das crianças, dependendo da amostra. Outra coisa é que não é restrito a criança muito pequena. Então, antigamente se achava que é criança de 2 a 6 anos. Não, tem crianças entre 5 a 12 anos também podem ter uma prevalência alta de pessoas, né, de crianças que relatam que tem ali um amigo imaginário. E até mesmo com adolescentes. Os adolescentes, às vezes, eles podem estar escrevendo um diário para o amigo imaginário. Às vezes ele não vai contar para você, mas ele tem o amigo imaginário para quem ele escreve as coisas. Então, assim, é normal e se estende durante muitos anos. Não é uma coisa típica apenas da criança pequena. Bem, mas por que as pessoas fazem isso? Então, o que se acredita é que o amigo imaginário, ele ajude muito a lidar com as situações da vida, que são os conflitos, ensaiar papéis, né, o papel da autoridade, as relações de dominação, os acordos que a gente tem que fazer, as concessões que a gente tem que fazer na vida. Então a criança tem um amigo em quem ela tem, vamos dizer, uma válvula de escape para as frustrações, para os anseios, para os medos, né, mas também para a solidão. Então tem, por exemplo, um artigo que relata um menininho que tinha que fazer um procedimento médico que era doloroso e esse procedimento tinha que se repetir e ele levava o amigo imaginário com ele e o amigo também tomava injeção, o amigo, então ele dividia aquela dor, aquela experiência negativa com o amigo. Um outro estudo mais interessante ainda é um estudo que foi realizado com crianças que viviam em uma área de guerra, na guerra uma situação de guerra em Israel. Esse estudo foi publicado em 2008, mas ele foi realizado em 2006. E eles dividiram em grupos. Para um grupo eles deixaram as crianças como estavam e no outro grupo eles a criança era incumbida de tratar um boneco. Então esse boneco, ela tinha que cuidar dele, que protegê-lo, etc. E essas crianças tiveram uma situação emocional melhor que as outras, quando reavaliadas, ou seja, elas estavam dormindo melhor, elas estavam tendo menos pesadelo, elas estavam mais calmas, né? Então existe essa função aí de tamponamento psíquico. A outra coisa é que outros estudos mostram também que crianças com amigos imaginários, elas têm mais criatividade, claro, são crianças mais imaginativas, então elas criam histórias que são mais complexas, narrações mais complexas, então ter um amigo imaginário está relacionado a um aspecto positivo de ser, no futuro, de ser mais criativo,
principalmente a criatividade associada à narração, mas também de ter, às vezes, estratégias melhores para resolver conflitos, para negociar. Então, tem estudos que mostram isso sim, né? Então, não é, além de ser comum, não é uma coisa negativa. Ele tem, exerce funções psicológicas que ajudam a criança naquele momento e, ao mesmo tempo, ele estimula outras funções psicológicas que vão ser boas para a pessoa no futuro. Aí vem a pergunta assim, mas como é que eu vou saber se não é uma psicose ou alguma coisa assim? Bem, a esquizofrenia na infância é algo muito raro. Então, a chance de você encontrar uma criança com esquizofrenia evoluindo ou com transtorno psicótico é raro, então não é uma ocorrência frequente. Além disso, as características são diferentes. A criança que está ouvindo vozes, que está alucinando, de um modo geral, essas alucinações vão ser perturbadoras, negativas, elas vão gerar ansiedade, elas vão deixar a criança mal, elas estão meio que perseguindo a criança, elas fogem do controle da criança. Não é aquele amigo que consola e que vai fazer uma coisa boa, é uma coisa é ruim. Além disso, a criança com alguma forma de transtorno psicótico, ela tem uma alteração de comportamento. O comportamento dela está desorganizado, por exemplo, rir demais de uma forma totalmente inadequada, chorar demais de uma forma inadequada, gritar, não conseguir brincar, não conseguir se concentrar, não consegue ir bem na escola. Então, são várias outras coisas que vão se destacar. Então, não precisa ter medo, porque o seu filho tem o coleguinha, o fulano de tal, que ele está entrando em um surto psicótico, que ele tem esquizofrenia ou coisa assim. Outra coisa é assim, achar que o amigo imaginário ele é típico de uma criança que está sofrendo maus tratos, uma criança que está sendo negligenciada, abusada, humilhada. Isso também não é verdade. Então, o amigo imaginário ele não é mais comum nas crianças que são abusadas, as crianças que são vítimas de abandono, de maus tratos. Ele não é mais comum nessas crianças. É claro que nessas crianças ele vai estar provavelmente preenchendo esse papel que é o que eu já mencionei, que é o papel de estar quebrando a solidão, a sensação de vulnerabilidade, a sensação de abandono. Então, uma criança que sofre maus tratos pode vir a ter um amigo imaginário que preenche essas funções, mas não que isso seja mais provável que em uma criança normal. E também não quer dizer que uma criança, porque ela tem amigo imaginário, é porque ela está sofrendo, é porque ela está passando por algum problema, é porque ela está muito sozinha, tá? A gente pode, por exemplo, se eu suspeito que uma criança está acontecendo alguma coisa e ela tem um amigo imaginário, é claro que eu posso, num contexto de psicoterapia, ou mesmo como pai e mãe, eu vou perguntando as coisas para o amigo e pode ser que nesse jogo do amigo imaginário eu acabe descobrindo algo que a criança encena e que ela não conta, né? Então, isso eu posso... Se a criança tem um amigo imaginário, ele pode servir de ponte para eu descobrir o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo no mundo interior dela. Mas não que o fato de ter um amigo imaginário seja em si indício de algum tipo de transtorno, de algum tipo de patologia ou de algum tipo de problema. Por último, eu queria falar de um outro estudo que eu li, falando que 16% das crianças com autismo têm amigo imaginário. Isso vai bem ao encontro daquilo que eu já pensava e que eu já falei, até escrevi em um livro que eu publiquei, que é o fato de que a imaginação e a criatividade no transtorno do espectro do autismo, ela é mal compreendida e ela é subestimada. Então, ou seja, se 16% das crianças com o espectro do autismo têm amigos imaginários, isso mostra que a limitação da imaginação e da criatividade no transtorno não é tão intensa assim, não é tão grave assim como se supõe. Então, eles são muito capazes, sim, de criar mundos imaginários, de ter a teoria da mente, de imaginar coisas. Então, mostra, eu só estou citando isso para exemplificar como o autismo ainda é mal compreendido e como tem mais coisas aí por trás, como tem muito mais riqueza que a gente ainda não está capturando, porque a gente está tentando engavetar muito, padronizar muito, categorizar, e como a criança tem uma alteração de linguagem, ela não consegue talvez expressar tão bem toda a riqueza que está dentro dela. Então parece-me ser muito mais uma questão de não conseguir expressar
as emoções, de não conseguir compreender muito bem as emoções que estão dentro de você, um empobrecimento das emoções em si. Então, repetindo aqui, as emoções dentro do espectro do autismo, elas são muito intensas, elas são muito variáveis, elas são muito ricas, mas é como se a criança ou depois o adulto se perdesse em meio a toda essa riqueza, a toda essa intensidade. E na criança do espectro do autismo, então, embora seja menos frequente a presença de amigo auxiliar, mas ela estando presente em 16% das crianças, isso já é motivo para a gente repensar muito daquilo que nós acreditamos que seja o espectro do autismo. É isso. Obrigada.